Você gostaria de saber como se tornar um ensinante digital? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live, que é a primeira de um projeto que, na verdade, é uma ideia que eu tive de unir duas grandes referências para mim. A primeira está comigo desde sempre, que é o meu pai, o professor Mário Sérgio Cortella, e a outra eu conheci em 2019, quando eu entrei no mercado de infoprodutos, no mercado de cursos online. Esse vai ser o primeiro papo de um projeto, de uma divulgação que a gente está fazendo da oficina do curso online, que é para você que deseja se tornar aí um ensinante digital, você que gostaria de transmitir o seu legado, de compartilhar o seu conhecimento com o mundo por meio de um curso online, né? É uma possibilidade que eu vejo que muita gente tem explorado nos últimos anos, nos últimos tempos. É o que eu transformei também o nosso negócio, o meu negócio da minha esposa na Agência Sofia. A gente começou como uma empresa de social media, de produção de conteúdo só para as redes sociais, e em 2019 nós migramos para a produção de cursos online. E o curso que a gente estreou, o nosso primeiro curso, foi justamente o curso do professor Mário Sérgio Cortella, o Filosofia e Nós com Isso, que hoje já conta aí com mais de 7 mil alunos, entre outras formas de aprendentes que nós temos do professor Cortella. Então hoje ele estará aqui comigo para falar sobre toda essa história de como ele conversando comigo também resolveu entrar no digital de forma autoral, né? O conteúdo dele já estava espalhado aí pelo mundo digital, mas sem depender dele. E hoje, lá nas redes sociais que ele tem como proprietárias, né, que são dele, que são oficiais do Cortella, a gente já soma mais de 16 milhões de seguidores. E a outra pessoa que a gente vai ter aqui nessa live é uma pessoa que eu conheço que, na verdade, tem mais experiência nesse mercado de cursos online, de desenvolvimento de um método para ensinar online, porque ele é diferente, né, do que acontece no presencial. Um curso online ele tem uma estrutura própria, uma estrutura pedagógica própria, uma metodologia própria de ensino para que o aluno, para que o aprendente possa assim absorver o conhecimento, ter ferramentas de aplicação. Então, sem mais demoras, eu já vou ver se eles apareceram por aqui. Rejane e professor Mário Sérgio Cortella, não sei se vocês já estão aqui, mas eu vou fazer o convite. E o objetivo da live, perguntaram aqui. Jean, o objetivo da live é a gente falar como foi a história do professor Cortella, a minha e da Regiane, para entrar no mundo digital, para começar a ensinar no online, né? Que portas se abriram a partir disso, como que a gente, na verdade, acabou transformando as nossas próprias vidas e a vida de muitos alunos ao levar o conhecimento para o mundo digital, como isso também é uma possibilidade para você, se você tiver esse interesse, e também divulgar online, que vai acontecer no final de agosto. Então, o professor Cortella já pediu aqui e já está aqui. Com alegria, sempre com alegria. Tudo que movimenta a participação, partilha, aprendizado, ensino, isso é bom demais, é isso que nos eleva. Maravilha! Então, já estou convidando a Regiane aqui também para entrar. Como estamos nessa noite de quarta-feira? Tudo bem, professor? Eu sempre faço no ambiente profissional essa distinção, né, professor Cortella? Ainda bem, você sabe que eu sou professor há 48 anos, portanto, a ideia de ser chamado de professor é uma coisa que eu gosto bastante. Às vezes eu sou apresentado, você já viu, já participou, já fez palestras também, em que o mote da tua apresentação é assim: ele tem vários títulos, costuma dizer Paulo Godoy, mas prefere mesmo, sobre mim, ser chamado de professor. E eu prefiro mesmo ser chamado de professor, né? Tal como dá gosto na vida. Olha, Rejane, isso aí é um fundo de tela, Rejane, ou é uma paisagem mesmo de Santa Catarina? Não, não, é um papel de parede, professor. Boa noite, gente. Boa noite, Rê. Tudo bem com você? Que bom. Como é que tá aí em Garopaba hoje? Muito, muito prazer em revê-lo. Maravilha. Bom,
deixa eu fazer Eu estava fazendo uma introdução aqui sobre o objetivo dessa live. A gente chamou com o propósito de contar a história do professor Cortella no digital, que cruza com a minha, mas também, no final das contas, é como todos nós acabamos nos tornando ensinantes digitais, né? O título professor eu não tenho na carteira de trabalho ainda, mas no digital, de 1 ano e meio, quase 2 anos para cá, muitas pessoas têm dito que eu tenho colaborado com o aprendizado delas nesse mundo. E essa não foi uma história que começou fácil, né? Eu tenho uma carreira dentro do jornalismo, da televisão, do mundo analógico, mas começou junto com as redes do meu pai, né? Então, você quer contar o seu lado da história primeiro, professor Cortella? Então, veja só, quando o Pedro fala, e a Regiane também lembra, em mundo digital, é preciso lembrar que a noção de digital remete à ideia de dedo, né? Digital é de dedo. E, durante muito tempo, nós, na área de educação escolar, ou pessoas que ensinam, não necessariamente em escola, porque nem todas as pessoas têm a sua prática de ensino dentro de escola, nós utilizamos, sim, o digital no sentido analógico do termo, isto é, o dedo para eu segurar, os dedos para eu segurar um pedaço de giz, né? Ou, no caso, em alguns lugares, um pedaço de carvão ou uma pedra, né? Seja o que for, dentro do nosso dia a dia. Evidentemente que eu sempre brinquei que o giz era uma extensão da nossa boca, imaginando que o giz ampliava a capacidade, como amplia a capacidade de comunicação. Evidentemente que o giz, pouco a pouco, deixou de ser usado de um único modo e passou a se utilizar também a caneta, né, que era uma caneta com a ponta mais grossa, ou depois até a própria possibilidade de, escrevendo, projetar numa tela. Mas tudo isso ainda enclausurava a amplificação, né, do acesso. Eu, claro, na minha experiência como professor, digamos que dos meus 48 anos de magistério, pelo menos em 40 deles eu fiquei estritamente analógico. Isto é, sala de aula, ou um espaço de um teatro, ou eventualmente um ginásio, né, de esportes, em que havia o microfone, né, havia os grandes alto-falantes para a comunicação, mas isso trazia duas limitações mais sérias. A primeira delas era o público era mais restrito, que era o que caberia, no sentido físico do termo. Portanto, dependia de átomos, né? Tinha a ver exatamente com a impossibilidade de corpos ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. A segunda limitação é que a pessoa tinha que se deslocar para o local da atividade, seja a sala de aula, seja o teatro. Portanto, havia uma série de bloqueios geográficos, o que, de maneira alguma, tira o prazer do presencial, de modo algum tira o encantamento que é se estar junto, né, dentro de um espaço, brincar, respirar os ruídos à volta, né, tudo aquilo que tem. No entanto, essas atividades elas não eram suficientes. Quando, por exemplo, né, em 2017 para 2018, você, dentro do jornalismo, e eu, dentro da minha atividade docente, de palestra, de escrita, começamos a dialogar sobre um novo modo de presença dentro do mundo da comunicação, que não fosse o que eu faço há décadas, que é rádio ou TV, que tem o seu alcance, mas também padece um pouco, né, disso que eu lembrava há pouco, né, que é a necessidade de ancoragem, de localização. Mesmo a TV ou o rádio, mesmo que você esteja dentro de um carro ouvindo o rádio, é aquele rádio naquele carro, naquele momento, né? Isto é, não havia o que se chamaria agora de uma multiplicidade de plataformas, né, de veículos que pudessem conduzir isso. Quando nós começamos, em 2017, a dialogar sobre essa possibilidade e passamos, em 2018, a introduzir esta lógica de mergulhar nas redes, no mundo digital, o primeiro passo, evidentemente, foi um certo espanto da minha parte, né, de que isso tivesse, de fato, alcance, né, com outras coisas. Nós tivemos, a Regiane sabe disso, conversamos já sobre esse assunto, né, de modo mais informal até. Pedro e eu tivemos aquilo que se chama de bom combate, né, os vários embates, né, nessa reflexão, não porque eu recusasse, né, o que eu não queria era uma adesão automática, inocente e, claro, guardando aquilo que a filosofia nos ensina, que é uma certa desconfiança para poder separar na vida aquilo que é novo de fato e o que é mera novidade. No entanto, nesses 4 anos mais recentes, a gente conseguiu estruturar uma presença, no meu caso,
como docência, né, dentro do mundo em geral, e também no mundo da sala de aula, do teatro, né, do espaço do auditório, né, coagregado aí ao mundo digital, que é absolutamente amplificador. Você imagine, hoje mesmo, no dia de hoje, no período da tarde, eu fiz uma conferência online, que eu não teria como fazer há alguns anos, né, seja porque não havia tecnologia, seja porque não havia disponibilidade das pessoas, seja porque, né, não havia a urgência de fazer desse modo. Eu falei durante uma hora hoje para pessoas que estavam em Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que estavam em 62 cidades diferentes e eram 2.900 pessoas. As pessoas estavam em lugares diversos, situações diversas, né, em circunstâncias que eram, né, abertas para outra possibilidade, e eu estava no meu lugar sendo docente de um outro modo. E aí concluo, eu não deixo claro de ser professor, apenas que agora eu ganhei uma vantagem, né, inacreditável, que é poder amplificar de fato, como vocês usam na Agência Sofia, né, o termo amplificação, amplificar ainda mais e chegar a pessoas, né, Pedro e Regiane, que eu não imaginaria, né, que eu poderia encontrar gente que, né, diz, eu assisti uma aula tua, ou eu vi uma palestra. Isso acontecia há 20 anos, 30 anos, mas a pergunta minha na sequência era assim: quando você foi meu aluno? Uhum. Qual palestra você foi? Claro que era gostoso, mas tinha um limite. Portanto, por último, aí de verdade, eu me lembro muito, ao conversar com vocês sobre isso, do título de um livro de um grande pensador na área de filosofia da ciência, que é Alexandre Coiré. Alexandre Coiré tem um livro chamado Do Mundo Fechado ao Universo Infinito. Né? Do Mundo Fechado ao Universo Infinito. E ele traz esse título para falar da Revolução Copernicana. A Revolução de Copérnico, na transição, né, do mundo, né, da modernidade para o mundo da contemporaneidade, também na passagem renascentista, em que de uma coisa que era centrada, fechada, a Terra no centro do universo, o homem no centro da Terra, a alma no centro do homem, Deus no centro da alma, né, ele conseguiu, Copérnico, com as suas concepções, estilhaçar as esferas. Estilhaçar as esferas, todas muito certinhas, gerando como um mecanismo de relojeiro, para usar aí uma expressão do Isaac Newton, e, de repente, é essa sensação que eu tive, e tenho, Pedro e Regiane, nesses anos, o estilhaçamento das esferas. Nem tudo é alegria, nem tudo é exuberância, mas aquilo que alegria não é, e nem exuberância, é muito menor do que o que se conseguiu, né, ganhar e ampliar de capacidade, presença, relevância e, acima de tudo, abraços feitos de modo virtual. É, é, deixa eu vou fazer só uma ponte para você aqui, porque ele nesse momento de introduções foi lá no final de 2017, começo de 2018, e no primeiro momento eu achava que ao construir as redes sociais do professor Cortella, nós teríamos um grande influenciador, né? Por causa dos número de seguidores e tal. Eu achava que isso seria a forma efetiva de trazer um retorno de legado, mas também um retorno financeiro desse trabalho nas redes sociais. Mas uma coisa que eu aprendi a diferença, e aí logo quando eu te conheci, nós estávamos buscando em como adequar isso da melhor forma, porque seguidor não é aluno, né? Seguidor não é aluno, fã não é aluno. Aluno, existe uma possibilidade de nós termos alunos dentro do mundo digital, e foi justamente em 2019, no evento da Hotmart, que eu conheci você. Achei você com uma experiência incrível, né? Dentro do mundo digital, gosto muito já aí conheci o seu conteúdo, seu canal do YouTube, a gente trocou umas figurinhas, e aí se abriu essa possibilidade para a gente, né? Se abriu essa possibilidade de transformar os seguidores em alunos. E aí o retorno, né, de colocar, sem meias palavras, de colocar esse negócio em pé, todo esse investimento que a gente faz aqui de divulgação nas redes, é através do curso online e do infoproduto. Eu queria saber agora qual que é a sua história de ensinante digital, né? Antes de falar a minha história, eu queria fazer uma homenagem ao professor Cortella e até falar uma coisa que a gente não falou pessoalmente, mas que eu já vinha elaborando.
Professor, você, com a sua vinda para a internet, salvou a filosofia, na minha visão, na minha humilde visão. Porque a filosofia antigamente era ensinada nas escolas, a minha mãe estudou filosofia, eu já não tive essa oportunidade. E hoje eu ver o meu filho retomando esse caminho, eu acho que se deve a esse processo de digitalização do professor Cortella, também de outros filósofos contemporâneos que trouxeram, né, que resgataram. Então, eu queria, nesse momento em que todo mundo que está aqui tivesse esse ângulo de visão, que o processo de digitalização que trouxe o resgate a que pessoas jovens pudessem ter contato com o pensamento filosófico. Isso foi através das suas mãos, professor. Então, muito obrigada, de fato, porque esse é a filosofia que veio através do seu trabalho e do trabalho do Pedro. É uma revolução, na minha visão. A grande revolução. Fico feliz com afago. Uma das melhores coisas é o elogio exagerado, né? Ele dá um prazer imenso. Então, em vez de dizer assim, bondade sua, o que eu vou fazer é acolher o afago e perguntar de novo o que o Pedro perguntou. E a sua história? É verdade que você se formou em odontologia numa das melhores universidades do Brasil? É verdade? Odontologia, verdade. Me formei em odontologia e depois eu passei alguns anos no mercado de varejo. E aí, quando eu estava com dificuldades, porque eu vi o comércio eletrônico nascer dentro das minhas lojas, então eu vi a mudança do comportamento do consumidor frente à compra, né? Aquilo começou a me preocupar. Então, meu processo de digitalização ele não foi via magistério, ele não foi via, né? Ele foi, eu queria salvar o meu negócio através de montar um e-commerce. E aí eu comecei a estudar, né, digital e vi que tinha coisas mais importantes para a gente fazer. Hoje eu trabalho com profissionais da área da saúde, eu faço cursos para profissionais da área da saúde e eu sou muito feliz fazendo isso porque eu ajudo mais a saúde das pessoas através da digitalização da voz desses profissionais do que talvez lá dentro do consultório dentário. Então essa transformou-se na minha missão. E eu acabei sendo professora também, porque eu aprendi tanto no digital que eu me tornei professora. E olha que engraçado, isso foi uma coisa que a gente não comentou também. Teve um ano, eu acho que faz 2 anos, porque o meu curso não tem muito tempo, tem 3 anos, eu comecei a receber homenagens no Dia dos Professores e aquilo eu fiquei tão chocada que, gente, quer dizer que eu sou professora? Então, sou uma ensinante, posso dizer assim, não uma professora de carreira, mas uma ensinante digital. Então, essa é a minha história. Eu Pedro, também. Pedro, você sabe, Fala. Pedro, só para não perder o gancho, quando a Regiane lembra, claro que todas as pessoas somos educadoras e educadores. Alguns e algumas são educadores e educadoras profissionais e institucionais. São essas pessoas que a gente chama de professores e professoras. Evidentemente que professor é qualquer pessoa que algo ensina. Nós utilizamos mais, na minha área, o termo educador para ampliar esse leque, né? Porque aquilo que se dá como profissão professor é algo mais específico, inclusive regulamentado, né, com uma série de institucionalizações. Mas qualquer pessoa ensina e aprende, né? Quando se traz a ideia do ensinantes digitais, é claro que dentro disso está aprendentes digitais, né, também, como sendo um movimento. Daí que as pessoas te homenagearem, né, no dia 15 de outubro, que no Brasil é o dia formal, né, do dia do professor e da professora, é uma coisa gostosa, porque é assemelhado a não esquecer pessoas que nos ensinam e que são por nós ensinadas. É uma grande comunidade de vida, né, Pedro? E ontem eu estava fazendo uma live para num canal do YouTube do professor Júlio Passos, que ele tem uma audiência só de professores. Eram ali 60 pessoas só de professores. E ele estava falando, não, Pedro, você é professor também, aprendo tanto com você. E eu sempre tive também por ser filho de professor, por respeitar tanto essa área, né?
a questão de colocar o professor num pedestal, que eu acho que ele deve estar, né? A profissão que, na minha opinião, é a mais linda, a que realmente que é fundamental para o nosso país, para a nossa sociedade e por tantos pontos. Então, assim, é difícil a gente se considerar professor. Por isso que eu acho que a gente teve um acerto ao pegar essa frase do meu pai, só é um bom ensinante quem for um bom aprendente, para encaixá-la no nosso projeto, né? Porque eu me sinto um ensinante digital. Eu ainda tenho dificuldade de me assumir como professor. Quem sabe? Eu acho que o meu pai também passou um momento em que ele tinha dificuldade de se assumir como filósofo. Mas isso com a idade ficou mais fácil. Com o alcance. Com a idade e com isso que a Regiane chamou, né, que é essa ampliação, né, da utilização da filosofia em outros territórios. E a não identificação exclusiva da filosofia como sendo sinônimo de inutilidade, ou, como diria o professor Gianotti, de vagabundagem bem comportada, né, de modo inteligente, dizia ele isso. Né? Por isso, claro, eu não acho que você, Regiane, vão chamar-se de professor no sentido profissional do termo, porque a expressão ensinante ela tem uma institucionalização menor. Né? E a ideia de professor e professora tem a ver com o quadro do magistério, tem a ver com carreira. Eu acho, inclusive, Pedro e Regiane, que a gente dá um sentido um pouco mais vazio até ao termo professor, que não se deveria. Né? Você tem esse termo usado de vários modos. Né? A pessoa que dá aula de uma coisa específica ou que é técnico em futebol, né, chamado de professor, claro que ele ensina, por isso que ele é um técnico ou uma técnica. Né? Mas a noção de professor, não que a gente queira o privilégio, guardar para a gente isso, mas é só para não perder a ideia de que quando vocês usam, e eu também, ensinante, isso abre, né, uma possibilidade muito mais ampla do que professor. Porque qual é o risco? Se eu disser, qualquer pessoa que esteja conosco agora, as mais de 3.000 pessoas que conosco estão, né? Se eu disser assim, você que conosco está é um ensinante ou uma ensinante, a pessoa dirá, sou. Se eu disser, você é professora? Não, não sou, eu sou de outra área. Né? Então, acho que essa precisão, né, que se conseguiu com a noção de ensinantes digitais, ela ajuda bastante. O Rê, e o digital abriu as portas para muitas pessoas se tornarem ensinantes digitais, né? E você que está nesse mercado há tanto tempo, qual que você vê que é a possibilidade hoje das pessoas ensinarem mesmo o que sabem dentro desse mundo digital? Possibilidade para a pessoa que está ensinando e possibilidade para o aprendente. Porque hoje, com a velocidade da mudança, a gente precisa realmente de coisas mais ágeis. Não vou menosprezar o banco acadêmico, que sou uma acadêmica apaixonada pelo pensamento científico. Mas a gente precisa, paralelamente, talvez, de uma velocidade da transmutação desse conhecimento para ajudar, para impulsionar a própria academia, né, no seu desenvolvimento. Então, o digital representa essa possibilidade de você ensinar pessoas que não teriam contato com você, que não teriam contato com a sua teoria, não teriam contato com a sua prática, através de uma universidade ou através de um banco acadêmico. Então, como disse muito bem o professor na nossa última conversa, não são concorrentes. E isso é imprescindível que a gente fale. Os cursos livres da internet, um ensinante digital, ele nunca vai concorrer com o que acontece dentro da academia ou dentro da universidade. Ele é concomitante. Nós trabalhamos para a educação, todos juntos trabalhamos para a boa educação. Pedro, eu me lembro, dentro disso que a Regiane fala, de algo que você e eu conversávamos essa semana, que eu pedi para você a ocasião de poder falar o que eu vou falar agora. Né? Mas para isso eu preciso fazer uma introdução, né? Peço licença, porque ela dura mais de 2 minutos. Né? Dois irmãos foram muito importantes na organização da busca de proteção às comunidades indígenas do Brasil. Nenhum deles é imune à discussão, a controvérsias, mas são os irmãos Vilas Boas. Vilas Boas, que inclusive os irmãos Vilas Boas, que trabalharam muito tempo, inclusive com o professor Darcy Ribeiro. Né? Aliás, 2022 é o centenário, né, do nascimento de Darcy Ribeiro. Quem foi um grande professor, foi ministro da Educação no Brasil,
criou universidades pelo país afora, é uma pessoa especial. Pois bem, um dia, o Vilas Boas começou a contar, Orlando Vilas Boas, uma história que é muito concreta sobre um dos modos em que o ensino acontece, que é aquilo que a gente chama de educação vivencial. A educação que é espontânea, que ela não é deliberada, proposital, é vivendo e aprendendo. Ele disse assim, contou ele, um dia estava ele, no caso, Orlando Vilas Boas, numa aldeia de uma comunidade indígena à tarde, tinha uma mãe indígena fazendo um vasinho de barro e brincando no chão ao lado dela uma criança dos 4, 5 anos. E ela passou mais de 20 minutos fazendo um vasinho de barro, colocou em cima de um toco de árvore para secar, a criança levantou, foi lá, pegou o vasinho e... E eu fiquei olhando o que ela ia fazer. A mãe fez o quê? A mãe indígena foi lá, pegou outro tanto de barro e ficou mais 20 minutos moldando outro vasinho. Terminou, colocou no sol sobre o toco para secar. A criança levantou, foi lá e pá! Qualquer um, você que é pai, a Regiane que é mãe, eu que sou pai e avô, né? Nessa hora a gente fica até meio retesado, imaginando, né, o que você faria nessa situação. Pois bem, a mãe foi lá, pegou mais argila e começou a moldar outra vez. Terminou, depois de 20 minutos, colocou sobre o toco. A criança foi lá, pegou e pá! Ele disse, eu não aguentei nessa hora, fui até ela e falei, você não vai fazer nada? Ela disse, fazer o quê? Eu disse, você não vai impedir que ela faça? Ela disse, por quê? Uma hora ela para de quebrar. E, de fato, quando ela fez o quarto vasinho, a criança não quebrou o vaso. Ela deixou de fazê-lo. Pois bem, esse tipo de educação romantizada, que é bonita, que é o que a gente chamaria de educação mais natural, né? Ela cumpre um papel, porque aquilo que você aprende na vivência, aquilo que é a escola da vida, tem uma grande vantagem. Entra dentro de você de modo muito mais conectado do que aquilo que é abstrato numa sala de aula ou no mundo digital. No entanto, agora eu volto ao que a Regiane falava. A educação vivencial, espontânea, circunstancial, que é o vivendo e aprendendo, ela pode ser uma garantidora, né, de que haja uma conexão mais forte daquilo que se vai aprender, mas ela é mais lenta, ela é mais sujeita a interferências invariáveis, ela não é garantia de êxito numa sociedade como a nossa, em que a gente tem de ter um conhecimento com uma capacidade de acesso que seja mais acelerada. Ela pode ser até bela, mas ela é absolutamente frágil. Então é preciso o que a gente chama de uma educação intencional, deliberada, proposital, tem um nome, educação formal. Pois bem, se diria assim, mas no mundo digital, um projeto como Incidentes Digitais é educação formal? Claro que é. Ela não é espontânea, ela não é circunstancial, ela tem projeto, método, metodologia, sequência de pensamentos, tem um objetivo. Isso é a formalização. Qual é a vantagem? Dá muito mais eficácia. Qual é a desvantagem? Pode ficar mais abstrata se a pessoa não souber organizar. Por isso, se qualquer pessoa que agora conosco aqui tiver algo que sabe e que queira passar adiante, tem que aprender a passar. Não basta dizer assim, senta aqui comigo e fica olhando. Até aprende. Claro, a depender do que é. Mas tem uma demora que às vezes não dá tempo, ainda mais pelo fato, vou contar uma coisa que todo mundo aqui sabe, o fato de nós sermos mortais não nos dá todo o tempo do mundo. E eu digo que as coisas estão tão aceleradas, né? A gente viu uma aceleração tão grande nos processos e na vida, e a pandemia acabou acelerando muito mais, mas é exatamente isso. Eu queria saber mais de você que está nos assistindo agora. Existem professores aí que é desses que colocam na carteira de trabalho, ou existem ensinantes, se você passa o conhecimento de alguma forma, seja ele online, seja ele no mundo digital ou no mundo presencial, existem pessoas que desejam aqui se tornar ensinantes digitais, que gostariam de ter um projeto de curso online. Se você deseja, por favor, nos deixe saber aqui nos comentários dessa live, porque é justamente para isso que a gente está aqui, é esse pontapé inicial que nós estamos dando aqui no nosso projeto de ensinantes digitais,
que compreende também a oficina do curso online, que é esse evento de 4 dias que vai acontecer no final de agosto e que se você que está assistindo essa live, se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no link da bio, né, que é o link que aparece logo na capa do perfil ali embaixo do nosso perfil do Instagram. Existe um botão clicável ali, um link, um site em que você pode fazer a sua inscrição e aí participar com a gente da oficina do curso online, onde você vai dar esses primeiros passos, né, Rê? De construção de método, de definição do que é a sua obra, na verdade, né? De qual vai ser o seu legado dentro do mundo digital e muito mais. Vai aprender o que é que tem que ser aprendido. Isso. Você não vai aprender na oficina, né, aquilo que já é o passo, né, da realização, porque isso seria leviano, seria superficial. Mas vai ter noção nítida do que é que não pode não ser aprendido para que se faça com o resultado isso, né? Aliás, pergunto eu, Rejane, né, olhando assim, imaginando, por que chama oficina, hein? Porque tem prática. Então, na oficina, a gente vai aprender os primeiros passos para criar o método de ensino. Que quem tem a ensinar, professor, como o senhor falou, não é exatamente assim ligar a câmera e sair falando, né? E isso muita gente já fez e às vezes não, o aluno não tem o aproveitamento que deveria ou pelo qual ele está ali dedicando seu tempo, fazendo seu investimento, né? Então, para se tornar um ensinante digital, precisa desenvolver um método que leve, de fato, o aluno a aprender e colocar em prática aquilo que o professor colocou, aquilo que o professor, que o ensinante sabe fazer. Então, é isso que a gente vai falar na oficina. E chama oficina porque vai ter tarefas, porque vai ter prática. Para quem tem esse desejo, para quem não sabe até o que poderia ensinar, vai descobrir na oficina que tem um conhecimento e que pode ajudar pessoas em outros lugares do mundo até a obter resultados com aquele conhecimento que tem. Então, por isso que chama oficina, porque a gente vai ter tarefas práticas para a pessoa dar os primeiros passos em direção ao seu método de ensino. O Rê, tem uma coisa que eu quero ver se meu pai lembra, até porque ele já tem a hora se encerrando aqui nessa participação com a gente, mas nós podemos continuar. Né? Vocês vão continuar, né? Eu é que sou idoso. Isso. A gente... a vida do professor, né, gente? E eu vi aqui nos comentários, temos vários professores formais, ela não é uma vida fácil. O meu pai, na minha infância, eu lembro dele dando aula em vários lugares, né? Durante a semana a gente se via pouco, né, professor Cortella, na verdade. Então, assim, eu queria que você lembrasse um pouco da sua rotina ali nos anos 90 ou nos anos 80 até. Não sei se você lembra, porque era muita coisa, mas... Eu lembro, sim. Uma coisa que quem não é da atividade de ensino formal talvez não tenha noção, nós entramos muito cedo para trabalhar, no horário do trabalho. Normalmente, quem é docente ou quem trabalha numa escola, na área administrativa, na área de apoio ou na área de gestão, tem que estar lá às 7 horas da manhã. Né? Por exemplo, pessoas que estão conosco agora, né, e que são da atividade docente formal, se as aulas já iniciaram, como aconteceu já em algumas redes públicas ou escolas privadas, né, amanhã cedo tem que estar lá às 7 horas da manhã. E normalmente vai até 11 horas da noite, 11 e pouco, porque muita gente dá aula em 2, 3 redes de ensino. Dá aula na rede particular, dá aula na rede do Estado, na rede municipal. Entra muito cedo no trabalho. E eu faço uma brincadeira, que é mais antiga, né? Lembrando que isso fez parte da minha rotina. Né? Às vezes você está tomando um suco, uma cerveja, num horário como esse, em algum lugar, e a pessoa que não era de escola, que trabalhava em empresa, em fábrica, em banco, em escritório, olhava no relógio e dizia assim: 8h31, tem que ir embora para casa, que amanhã eu entro cedo no serviço. Aí a gente falava assim: que hora você entra? Entro 8h30. Dava uma inveja na gente, né? Porque 8h30 a gente já estava em atividade há mais tempo. O que você está dizendo isso da rotina? Né? Eu, durante 20 anos, dei aula manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Né? E claro que não de modo contínuo, das 7 ao meio-dia ou das 14 às 18, mas todos os dias nos 3 períodos, de alguma maneira, e aos sábados também, manhã e tarde,
vários momentos da universidade. Portanto, havia um desgaste, um cansaço e uma energia que vinha exatamente daquela atividade. Tem que lembrar que uma pessoa que seja docente no sentido profissional, ela tem 3 atividades a fazer. Eu tenho que preparar o que eu vou fazer, ir lá no lugar, que é a escola, fazer, e, a hora que terminar, levar para casa o serviço para corrigir, rever, reorientar, etc. Por isso, né, você, Pedro, viu, né, a Regiane também viu como também alguém que participou, mas Pedro mais ainda, o pai no domingo à tarde corrigindo o trabalho, corrigindo Meu pai era prova. professor também. Pois é. Isso significa o quê? Eu tenho um livro que algumas pessoas conhecem chamado Nós e a Escola, Agonias e Alegrias. Agonias e alegrias. Pois bem, as agonias, elas existem, mas elas são muito suplantadas, né, pelas alegrias. Nesse sentido, a atividade profissional na docência, ela dá um trabalho imenso. Ela dá mais trabalho do que no mundo digital. Uma das coisas boas nesses anos mais recentes é que eu fiquei menos, né, menos assodado por algumas circunstâncias. Claro, dá trabalho a preparação, a estruturação, a seriedade do que se vai fazer, mas o presencial, que não é substituível, voltando ao que a Regiane falou, né, a essa atividade, são várias modalidades, né, de ensino. Elas são convergentes, elas não são divergentes nem excludentes, elas são convergentes. O Pedro já me ouviu dizer algumas vezes, a primeira forma de ensino à distância foi o livro. Né? Seja na plataforma papiro, seja na plataforma pergaminho, seja na plataforma papel. E ele continua existindo. Né? Isso não significa que tudo que já foi continue. Mas algumas coisas elas não são, de maneira alguma, excludentes. Uma delas é exatamente isso, da gente poder ser ensinante, né? Nesse sentido mais gostoso que a palavra tem. Eu tenho, Regiane, uma alegria imensa de ser ensinante. Você não faz ideia. Né? Aliás, eu preciso ser controlado. Né? Em casa, Cláudia me controla, né? Pedro, André, Carol, meus filhos me controlam, porque se bobear, eu começo no meio de uma atividade, que às vezes é só um almoço, né? Só uma convivência. De repente, alguém diz assim, não, porque a palavra é ensinante, lá começo eu, não, porque ensinar é deixar uma marca. Ou, né, usa você a expressão, porque a palavra garopaba vem... Então, esta cessação eventual da atividade, ela é tão prazerosa que a gente transborda e exagera. Isso é... História também, e eu descobri isso há pouco, que é a coisa que mais me dá prazer nesse momento profissional. Assim, eu gosto da empresa, eu gosto de tudo que eu faço, mas os alunos, professor, é uma alegria tão grande vê-los progredir, vê-los encontrar o seu caminho, que assim, é indescritível, é indescritível. Eu assim, me realizei. E eu acho, eu estava lendo os comentários aqui enquanto você fala, temos várias pessoas aqui que dão aula trabalham em 2 turnos, 3 turnos, gente que falou que já corrigiu prova até no hospital, né? Muitas pessoas que gostariam de se tornar ensinantes digitais. E um comentário lá no começo, até antes, eu até guardei para mencionar aqui, que ela dizia que os professores formais, né? Muitos estão perdendo espaço para os ensinantes digitais porque justamente não fizeram a sua digitalização, ou seja, não abraçaram o mundo digital, ainda tem muita resistência a essa possibilidade aqui, a essa ferramenta. E eu sempre lembro que isso aqui é uma ferramenta, isso serve para nos auxiliar, não só para nos prejudicar, né? E essa possibilidade, eu pedi para o meu pai lembrar desse tempo mais sofrido, digamos, mas muito prazeroso para ele também no alcance que tinha ali no presencial. Mas sim, foi muito esforço, né? Muito trabalho. Ele, se fosse hoje em dia, poderia ter aproveitado uma possibilidade de ampliar o seu alcance, ampliar os seus ganhos também, ao entrar no mundo digital e ter aí sim uma outra possibilidade de formatar o seu conteúdo dentro de um curso online como um ensinante digital para atingir mais pessoas e fazer um complemento àquela atividade principal, o que daria mais qualidade de vida e a possibilidade de fazer melhor também, né? Porque, desculpa, mas a terceira aula do dia, numa sexta-feira, né, no terceiro turno, ou numa quinta-feira, depois de sei lá quantos meses de aula,
eu duvido que ele fosse da mesma qualidade do que a primeira aula, né, naquela semana, uns meses antes, assim. Então, assim, a gente é finito, né, a nossa estafa corporal. Então, assim, no digital não, no digital abre essa possibilidade do que a gente chama de on demand, né? As pessoas assistem quando podem, você faz o produto uma vez e ele se espalha. Mas, professor Cortella, muito obrigado por essa participação e por Com estar alegria. conosco, por nos dar a honra de ter aceitado o meu convite, não só de vir para o digital, mas também aceitado o convite de estar dentro da oficina do curso online e do projeto Ensinantes Digitais aqui ao lado da rede. É mais do que prazeroso, é uma questão de relevância, não da minha relevância. Eu sei que eu a tenho, e não deixo de lado seria tolice, mas não é uma relevância que seja tão expressiva se ela não for partilhada, né? Se ela não passar adiante. Por isso, quando você agradece, tal como a Regiane antes o fez, né, isso é algo que eu aprecio imensamente. Eu espero que vocês sigam agora numa boa conversa, enquanto eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, que é ler um livro em plataforma papel, porque a partir dali eu aprendo também a lidar com o digital e vice-versa, com muita alegria. Abraço. Aproveitando para refazer o convite aqui, pessoal, abraço, professor. Se você está gostando desse conteúdo, se você tem interesse em desenvolver o seu curso online, se tornar um ensinante digital, o link está na nossa bio. Você vai clicar aqui, ó, nesse ponto em que você vai ver os nossos perfis, tanto do meu quanto da Regiane, quanto do meu pai, do professor Cortella. Você vai encontrar lá oficina do curso online.com.br. Clica lá que você vai se inscrever na oficina do curso online. São 4 aulas que vão acontecer de 21 a 24 de agosto, né, Rê? E agora a gente pode falar um pouco da parte mais técnica do que será a oficina do curso online, eu acho, porque... Olha, Pedro, eu quero pegar um gancho ali do que o professor falou, do que tu falou com ele, né? Porque eu também cresci com meu pai dando aulas, mas olha só, meu pai não era professor de profissão, mas ele é contador e ele dava aula num colégio que na época tinha um segundo grau profissionalizante, lembra disso? Não sei se é da tua época, mas tinha um segundo grau, quando eu era criança, um segundo grau profissionalizante de contabilidade. E ele dava aula na universidade também. Então, eu cresci com o meu pai trabalhando no escritório de contabilidade e à noite, e às vezes sábado, né, de manhã, dando aula na universidade. E hoje, quando você falou agora, teu pai, imagina se naquela época existisse o digital. Sim, imagina se naquela época existisse o digital. Meu pai poderia ensinar também, né? Poderia criar, meu pai tem livros de contabilidade também, Legal. poderia ensinar outras pessoas no digital e ficar mais tempo com a gente, porque 3 turnos, né? O filho fica sem pai em casa, né? E a minha infância é isso, né? Minha mãe também é jornalista, né? Virava a noite na redação, trabalhando, fechando a revista que ela trabalhava, assim. Então, assim, a minha infância ela é muito de encontrar meus pais mais no fim de semana mesmo, assim, sabe? Porque eles tinham uma rotina muito puxada, eram 3 filhos ali em casa, né? Então, é, nem sempre foram flores, assim, né? É uma vida dura, a gente vive num país que as pessoas têm que trabalhar muito para conseguir fechar as contas no mês, né? Nesse momento ainda, com inflação, com vários problemas, assim. Então as pessoas precisam buscar alternativas, né? Eu acho que se tivesse o digital naquela época, ele poderia ter aproveitado para, ao invés de dar aula em 3 lugares, ele dava aula em um, né? Ou em 2 só, assim, mas sobrava uma noite, né? Hoje isso é possível. Se você está lá com 3, 4 empregos ao mesmo tempo, girando os pratinhos ali, né? Como naquele truque, quem sabe o digital não é uma possibilidade de você ter mais qualidade de vida, de você abrir mão de um desses trabalhos e buscar esse retorno financeiro no digital para complementar a sua renda. É sobre isso que a gente vai falar também, né? Vai falar. E sabe que muitas vezes até se tornar um ensinante digital, ele traz reconhecimento naquela área de atuação. Então, mesmo que você não seja um professor, ou mesmo que você queira ensinar alguma coisa no digital, esse passo, ele pode trazer mais visibilidade para a sua atividade principal. E isso Exato.
com muitos profissionais, inclusive com os profissionais que eu trabalho aqui, que a gente tem uma agência de lançamentos, nós trabalhamos com infoprodutos, com curso online para a área da saúde. Então, nutricionista, médico, dentista, acaba tendo uma projeção maior do seu conhecimento através do curso e isso acaba tendo uma reverberação no próprio posicionamento do profissional naquela área, na sua atividade principal, de atender no consultório e tal. Então, a relevância que a pessoa consegue atingir criando um curso e mostrando o seu conhecimento e ganhando bem para isso, é muito importante, é uma nova vida, é uma nova trajetória, é um ar novo, né, nessa trajetória profissional. Eu sou um exemplo vivo. Eu comecei a minha trajetória aí sim no meu perfil pessoal, né, como Pedro Mota Cortella ali no digital, porque eu era repórter de televisão, né? E eu tinha um alcance como jornalista, assim, mas era algo muito, por incrível que pareça, ao estar na televisão, eu tinha um alcance muito mais restrito do que eu tenho hoje e a visibilidade e a autoridade que eu tenho hoje dentro do digital é muito diferente da minha carreira antes de entrar no digital. E hoje o digital me possibilitou estar aí presencialmente, né, dando palestras e indo viajando, ou sendo contratado para consultorias, para projetos que jamais isso ia acontecer. Tudo isso foi construído a partir do digital. Então, assim, se você nunca pensou nisso, eu acho que é algo a se pensar, porque isso colabora também para o que a Regiane falou, né? Para o trabalho que você já faz. Isso também alavanca, né? O que você já faz dentro do mundo real, fora do digital. E, Rê, uma das coisas que aconteceu aí, sim, a partir do momento que eu te conheci, lá naquele evento da Hotmart, assim, que foi quando a gente entrou mais em contato com o mundo do infoproduto, é entender esse universo gigantesco de pessoas ensinando e de cursos no mercado e de estratégias de venda, estratégias digitais, assim. Tem muito nicho, né? Muito caminho. Isso para mim eu ficava pensando, caramba, quem são essas pessoas? Como elas vivem? Como elas comem? Como assim existe tudo isso? E eu não sabia. Eu não sabia, era como se fosse uma grande bolha, assim, né? Esse mundo do marketing e tal, e dos infoprodutos, né? Quando as pessoas falando assim, cara, você já viu curso de quê? Dos mais diferentes possíveis. Olha, eu já vi curso de pessoa ensinando a colocar azulejo, a fazer pintura epóxi, uma pessoa que ganha mais de 100 mil reais que ensina a fazer por mês, ensinando a fazer pintura epóxi de piso. Uma outra pessoa que ensina a criar escargot, criar caramujo, sabe aquele caramujo? Tem de tudo. Tem curso para educar filho, tem curso para relacionamento, tem curso de maquiagem, tem curso para ganhar dinheiro no digital, tem curso para ter loja, para montar uma franquia de alguma coisa. Enfim, tem curso livre, tem curso digital para qualquer finalidade, que ajuda qualquer pessoa. E o mais interessante, tem espaço para qualquer conhecimento. Isso é que é o mais legal, porque a internet é um lugar infinito. A internet é um lugar onde você encontra a sua tribo. E todo mundo tem uma tribo. Todo mundo tem uma voz que vai ser ouvida por uma tribo. E a internet, são os caminhos da internet que podem levar, né? Que podem conduzir essa voz a quem quer ouvi-la, a quem precisa ouvi-la. Então, Pedro, é um caminho muito inteligente e eu fico muito satisfeita de olhar para esse momento da maturidade do mercado, onde as pessoas se deram conta. É um mercado próspero, ter um negócio de curso online pode ser muito lucrativo, mas existe técnica para fazer isso. E não é só técnica de venda, é técnica de ensinar. Eu estava até respondendo as minhas caixinhas de pergunta e uma pessoa perguntou assim, então na oficina vocês vão ensinar a ensinar. Exatamente! Nós vamos ensinar a ensinar. Nós nos reunimos, né? Eu, o professor e o Pedro, para a gente mostrar como
que a gente começa ensinando no digital de uma forma que o aluno vai de fato aprender. Depois a gente pensa em escalar, vender, tudo isso é bem importante. Mas se não tiver um produto, ou seja, se você for montar um restaurante, você tem que pensar antes na comida, né? Não dá para pensar como é que eu vou atrair clientes, mas o que eu vou servir? Ah, depois eu vejo. É, exatamente. Então, assim, a gente parte do princípio que quem tem um saber pode compartilhá-lo, né? Se você sabe bem qualquer coisa, é possível compartilhar, mas para isso é necessário um método. O que a gente viu e vê muito no mercado ou no mundo digital são cursos ruins. Cursos em que as pessoas não se preocuparam em criar uma estrutura pedagógica, né? Cursos em que as pessoas não se preocuparam em diferenciar. Por exemplo, o cara pode ser um excelente professor no mundo presencial, no mundo real, mas no digital é diferente. Não adianta você filmar suas aulas lá numa sala de aula e simplesmente colocar aulas de 2 horas lá dentro do curso online, porque isso não vai funcionar. O curso online tem outra dinâmica, outra forma, outras ferramentas de aprendizagem, assim, né? O Ô, professor Fê, não está presente e o aluno vai aprender através de videoaulas. Então, a dinâmica é diferente. Como é que você conduz esse aluno? Semelhante a ele assistir uma série que ele não quer desgrudar. Como é que ele chega lá no final, depois do curso, e ele vai pegar esse conhecimento, vai aplicar na prática dele? E aquilo realmente vai surtir efeito. Existe técnica para isso. E eu, Pedro, quando eu comecei a fazer, a criar curso, o primeiro curso que eu gravei de um médico, eu fiquei 3 dias com ele, eu mesma gravei, e fiquei, e cheguei aqui na agência com 30 horas de curso e falei, gente, e agora? O que eu faço? Porque o cara, liguei a câmera e o cara foi falando. Então, nossa, não é assim. Como é que alguém vai aprender? Como é que alguém vai sentar ali e vai ouvir tudo aquilo? Então, a nossa preocupação foi desenvolver uma estrutura lógica já desde esse começo. Eu tô sem áudio, o meu também tá sem áudio. eu tô te ouvindo bem. Eu acho Alguém que eu o tô sem. aparelho de pessoas, Tô te ouvindo bem, a gente tá ainda com um número de pessoas rolando aqui. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo super bem. Eu Então, também. alguém falou que tá normal, então deve ser a internet da pessoa. Então, eu sempre tive essa preocupação desde os meus primeiros cursos. E uma outra preocupação que eu tinha eu ia lançar um médico e o médico sabia que ele tinha conhecimento. Só que ele não estava firme para vender. E quando a gente não acredita no nosso próprio produto, a gente dificilmente, se a gente tem responsabilidade, a gente vai conseguir oferecer aquilo para as pessoas na internet. Você vai ficar encabulado, você não tem certeza. Agora, quando você vê o método, quando você transforma esse conhecimento no método, você tem certeza que o seu conhecimento vai ajudar a pessoa. Você tem certeza que a pessoa vai conseguir trilhar aquele caminho. Então, o processo de criação de um método, de validação de um método de ensino, ele constrói o próprio professor e ele transforma o professor num vendedor, porque vender não é feio, gente. Vender é ajudar, vender é você entender aquela pessoa precisa de mim, ela precisa de mim na vida dela. Se eu mostrar isso aqui para ela, ela não vai passar essa dificuldade. Mas você precisa saber quem são essas pessoas e precisa entender de fato como que elas vão aplicar o teu conhecimento. Então, esse é o processo que a gente faz, né? Esse é o que a gente vai ensinar na oficina. Exatamente. Melo Lelena perguntou como me inscrever. A oficina acontece entre os dias 21 e 24. 21, 22, 23, 24 de agosto. Você se inscreve apertando aqui, ó, no nosso perfil. Lá tem o link na bio, que é o famoso. Se você nunca ouviu alguém falar link na bio no Instagram, olha, você está usando o Instagram errado. Link na bio é justamente o site clicável que aparece no perfil de quem tem site, de quem tem um endereço lá. Então você vai aqui, ó, chega no meu perfil ou no perfil da Regiane, vai lá nos links, clica lá na oficina do curso online que você vai deixar o seu nome, o seu e-mail, você vai levar para uma página que você vai entrar num grupo de WhatsApp e é importante estar nos grupos de WhatsApp porque é justamente lá onde a gente vai mandar os materiais, vamos dar os avisos sobre
sobre as lives, né, Rê? Então, assim, cara, se você sabe alguma coisa, se você tem interesse em transmitir esse conhecimento por meio da internet, se você tem interesse em fazer um bom curso online, porque o que mais tem, né, Rê? Você falou, é curso ruim, assim, né? Não é, não é, não é da boca para fora que a gente está fazendo isso. E eu acho que se você que está nessa live agora, você pode entrar na minha cabeça, você entendeu o que eu pensei nesse projeto aqui, né? A Rê, baita referência dentro do mundo digital. O meu pai, baita referência dentro do mundo real, da ética, da docência. Eu quero unir justamente esses dois, né? Eu quero trazer o melhor do real e o melhor do digital para você, né? Para a gente ter justamente um conteúdo, né? A possibilidade de melhorar o mercado digital. Eu quero cursos melhores, né? Eu quero que os bons profissionais percam o medo de estar aqui nesse ambiente, percam o medo de vender, né? De fazer lives. Porque quando você constrói o seu método, o que acontece? Você perde o medo, né? O que você falou. Você acredita nele, você sabe que ele vai ajudar pessoas. Então, quando eu me dei conta disso, foi aqui, trabalhando junto com os nossos médicos. A gente viu que criar o método transformava o próprio professor. Ele se imbuía da vontade, do desejo, da coragem necessária. Então, na visão, assim, muita gente que ou desiste do digital ou não vai para o digital não dar esse passo de forma correta, de desenhar o seu método de ensino, transformar o conhecimento no método, decodificar o que você sabe no método. Porque assim, vou até usar uma analogia, não adianta você saber cozinhar. Se você quiser ensinar pessoas, você tem que organizar as suas receitas, você tem que saber com quem você está falando e por que aquelas pessoas querem aprender a cozinhar. E aí você vai transformar o seu conhecimento de temperos, de ingredientes, num método que a pessoa consiga cozinhar como você cozinha. Ou até melhor, né? Porque o discípulo supera o mestre. Exatamente. E, pessoal, você está assistindo agora, muita gente perguntando, a oficina é 100% online, 100% gratuita. Lá você já vai ter muito aprendizado, você vai sair da inércia, você vai ter ferramentas de aplicação, vai ter lição de casa, a gente vai estar muito mais próximo dos comentários, vamos estar olhando o que você vai fazer. E se você me permite, é claro, isso também é uma estratégia para que depois você dê um passo além, que é o passo dos ensinantes digitais. Aí sim, uma plataforma muito mais completa para que você possa, porque 4 dias é o suficiente para você entender o big picture, né? O grande painel. E assim, não tem segredo, é legítimo, sabe? A oficina ela tem aplicação prática. E olha, ela tem muito conhecimento, cara. Se você acha que nessa live você já conseguiu abrir a sua cabeça para várias coisas, imagina lá na oficina. Ela é 100% gratuita, 100% online. Vamos falar também sobre estratégias de vendas de curso online. De nada adianta você ter um curso perfeito, né, Rê? E ele não chegar às pessoas. Uhum. A gente vai falar sobre ampliação da audiência, como atrair o aluno certo, né? Como atrair a pessoa certa para o curso. Então, isso a gente vai falar. E a gente vai mostrar o funil do aprendizado, né? Como é que o aluno entra e como é que ele tem que sair do curso. E a gente vai mostrar o que a gente tem que fazer. Vai ser muito legal e, assim, uma honra, né? Contar com a presença do professor Cortella, que se imbuiu dessa vontade de elevar aí a qualidade dos cursos online. Então, para nós, né, Pedro, uma honra, assim, infinita, né? Exatamente. E assim, para vocês entenderem como é amplo o curso online. O meu pai, por exemplo, no começo dessa live a gente tinha 3.000 pessoas. Agora nós temos 500 pessoas que estão interessadas no conteúdo verdadeiro da live. Isso já é uma grande metáfora do funil. Eu falei lá no começo, quando meu pai estava aqui, seguidores não são alunos. Seguidores não são alunos. Dentro do mundo digital, tem muita gente que está interessada em várias outras coisas. O professor Cortella fala para muita gente, né? A Regiane fala para muita gente. Dentro desse universo de pessoas, existem sim pessoas que estão interessadas no conteúdo que a gente tem a oferecer, que são vocês, essas 500 pessoas que estão até agora aqui com a gente, ouvindo sobre a oficina do curso online. Então eu peço, por favor, dê esse passo, se inscreva lá, esteja com a gente
não só na oficina, mas também durante toda a jornada desse projeto, que eu me orgulho muito. Rê, muito obrigado por ter topado também estar com a gente. Olha, um presente para mim, né? Esse convite, assim, essa tua. Porque o Pedro é o mentor, né? O Pedro foi ele que uniu, teve a ideia, uniu eu e o professor em cima desse projeto, uniu nós três. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Esse ano está sendo fantástico ter conhecido o professor Cortella pessoalmente, ter tido os insights que a gente teve para desenvolver esse curso, desenvolver esse projeto. Gente, não tenho nem palavras para dizer o quanto isso é significativo para mim, o quanto isso, nossa, é um presente, Pedro. Muito, muito obrigada. O Rê, você sabe uma coisa que me abriu a mente nos últimos anos, no último ano mais principalmente, assim, que é justamente estar mais conectado com uma missão que eu criei quando eu fundei a Sofia, que eu acho que eu estava menos conectado no início do que eu estou agora, que é a missão de melhorar o digital. Eu acho que isso aqui é uma ferramenta muito boa para ela ser desperdiçada com bobagem, para ser desperdiçada só com distração, só com entretenimento, só com dancinha, sabe? E eu acho que todo o trabalho que eu faço hoje está mais ligado a esse propósito, sabe? Então, assim, ao melhorar também o mercado de educação online, o mercado de infoprodutos, de curso online, a dar essa possibilidade, ampliar, usar o alcance de alguém que tem muito alcance para também trazer essa possibilidade, cara, eu acho que tem tudo a ver. Eu estou muito feliz já, desde já, assim, de estar produzindo tudo isso, de estar, né? Perto de tanta gente legal. E assim, se eu tive a sorte de nascer onde eu nasci, de ter essa relação com meu pai, de ser filho de quem sou, eu não posso jogar isso fora, né? Isso eu acho que é algo que eu tenho que externar mais, assim, porque, cara, a gente tem que pegar tudo que ele construiu e levar para um patamar acima, né? Eu acho que é meu papel também fazer isso chegar a mais pessoas, porque ele já construiu bastante, você já construiu bastante. Se a gente consegue amplificar isso, pô, aí a missão já posso dormir tranquilo, né? Obrigado a todo mundo que tá concordando. É isso aí, cara. Eu acho que a gente tá junto. É um movimento, né? É um movimento siga meus bons, é a boa internet, né? O barulho dos bons, como dizia alguém. A internet é um lugar que acontece muitas coisas, tem muitas coisas que realmente às vezes a gente olha e pensa assim, poxa, né? Na época que não tinha internet não acontecia isso. Mas acontece muitas coisas maravilhosas. Graças à internet, como eu falei antes, a filosofia foi popularizada, muita gente tem acesso a muitas coisas que não tinha. Então, assim, eu até penso assim, meu Deus, como era uma vez que a gente terminava o colégio e nunca mais via uma pessoa que estudou com a gente. Essa pessoa mudava de país, tu não tinha mais notícia. 30 anos depois, 20 anos depois, tu não tinha notícia da pessoa. E hoje a gente consegue acompanhar as pessoas através da internet. Então, gente, tem muita coisa boa, mas a gente precisa se unir para, de fato, né? Uma ferramenta ela pode ser demoníaca, ela pode ser divina. Depende da gente, da forma como a gente usa. Então, se a gente se unir, a gente vai fazer com que a internet seja uma ferramenta cada vez mais divina. E olha só, o digital é um lugar onde o ofício mais nobre de todos, que é o de ensinar, tem reconhecimento e retorno financeiro. Então, isso é muito importante. Repete, Rê. o digital é um lugar onde as pessoas que escolhem ensinar, ou seja, o ofício mais importante, mais nobre da humanidade, essas pessoas têm retorno financeiro. Essas pessoas têm reconhecimento que deveriam ter, o reconhecimento que deveriam ter no ambiente lógico, né? Então, é um lugar onde o professor tem valor, o professor realiza os sonhos dele através de ensinar. Isso, gente, só isso já vale, né? Já vale. O ensinante, né? O ensinante. Já tive aluno pedindo para eu criar um canal do YouTube. Cria o seu canal do YouTube, cara. Tá esperando o quê? É isso aí, cara. O meu filho estuda matemática, qualquer coisa que ele precisa estudar, que ele não aprendeu na lição dele, ele vai buscar no YouTube.
tem um professor que está ensinando geometria analítica. Então, isso gente, é incrível. E o professor ganhando com isso, né? Cara, exatamente. E assim, é uma possibilidade que não tem, que a barreira é muito baixa, a barreira de entrada, assim. Falta coragem. Claro, coragem é uma coisa que a gente inspira, né? Mas ela vem de dentro. Ela vem de dentro. E aí tem um livro do meu pai, que acho que é bom para a gente ensinar a encerrar a live, que é o famoso A Sorte Segue a Coragem, né? Então, assim, quem dá o primeiro passo de ser corajoso, muitas vezes pode ter sorte no meio do caminho, né? E não confunda sorte com falta de trabalho, porque aí vão dizer, né? Vão dizer que quando você chega no determinado... Ah, mas ele teve sorte. Mas a sorte segue a coragem. Você tem que fazer por merecer. Você tem que estar disposto. Você tem que montar no cavalo que está passando, né? Ele não vai passar arreado muitas vezes na sua vida. Tem que montar e conduzir aquilo. Tem que ter coragem. Então, eu acho que tá uma primeira live, uma live Nossa, de... foi maravilhoso. Para que tenha outras. Quero toda semana. Teremos mais papos aí, né, sobre esse universo, até chegar à oficina, a gente ainda tem outros encontros ao vivo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora, tá? Você que ainda não está inscrito, fica mais um convite. Alguém me disse que quando eu faço assim, para quem está assistindo, passa aqui, tá? Eu não sei se meu perfil, então, se ele está espelhado, se ele aparece aqui ou aqui. Onde tá? Quando faz assim, ele fica... Porque aqui tem a tua fotinho, né? Mas eu acho que faz assim. Faz assim, ó, Pedro, para cima. Assim, ó. Sei lá, vai onde está na minha fotinho ali, clica no link da bio e se inscreve na oficina do curso online. Cara, que tá incrível. A gente está tendo um trabalhão para deixar ela redondinha, assim, né? Já fui para Garopaba, nossa equipe está trabalhando junto e tem sido muito legal. Muito obrigado a todo mundo da equipe da Like também, a todo mundo da equipe da Sofia. Também estamos ali, né? Duas agências fazendo um trabalho que é um desafio, mas incrível. Olha, o aprendizado é total, absoluto e impagável, né? Sem vocês não seríamos ninguém, né? O pessoal que está aí nos bastidores. Então, gente, muito obrigado para todo mundo que está aqui até agora. Se você está assistindo no YouTube, esse convite para participar da oficina do curso online está no link da bio, link da descrição do vídeo. Do vídeo. E a gente te espera lá, tá bom? Para você começar assim o seu projeto de curso online, para você se tornar um ensinante digital, porque só é um bom ensinante quem for um bom aprendente, né, Rejane? Essa live fica salva? Essa live fica salva, né? Vai ficar salva. Vai ficar no meu perfil, exatamente. Depois ela vai para o YouTube, tanto no YouTube, acho que da Rede, do Cortella, no meu, do que for. Tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Beijo, boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau. Participe da oficina do curso online. São 4 aulas em que você vai aprender como criar um curso online. Encontre o link nesse vídeo e faça a sua inscrição.